Você já se perguntou por que sua circulação parece mais fraca, sua energia cai mais cedo no dia e a intimidade simplesmente não responde como antes, mesmo que seus exames pareçam normais? Muitos homens com mais de 60 anos culpam o envelhecimento, a testosterona ou o estresse. Mas e se um alimento do dia a dia, frequentemente descartado como apenas açúcar, estiver afetando silenciosamente seu fluxo sanguíneo e desempenho? Hoje, vou explicar por que o mel, quando usado da maneira correta, pode apoiar a circulação e a intimidade após os 60 anos, e por que a maioria dos homens está usando-o completamente errado. Eu sou a doutora Natália Gonçalves, urologista com 4 anos de experiência clínica trabalhando com a saúde e o envelhecimento masculino. Conte-me de onde você está assistindo e se isso fizer sentido para você, curta e se inscreva. Após os 60, muitos homens percebem algo sutil antes que aconteça algo mais dramático. Você não fica sem fôlego, mas se cansa mais rápido. Você não perde desejo, mas seu corpo responde mais devagar. Biologicamente, isso começa dentro dos vasos sanguíneos. Com a idade, o revestimento interno das artérias, chamado endotélio, torna-se menos responsivo. Ele produz menos óxido nítrico, a molécula que sinaliza aos vasos sanguíneos para relaxar e se abrir. Quando o fluxo sanguíneo diminui, a entrega de oxigênio cai e os órgãos que dependem de circulação rápida, especialmente o coração e o pênis, sentem isso primeiro. Emocionalmente, isso atinge mais fundo do que a maioria dos homens admite. Eu escuto isso todas as semanas na minha clínica. Você começa a se questionar. Se pergunta se é estresse, testosterona ou apenas envelhecimento. Mas o envelhecimento sozinho não é o verdadeiro vilão. A inflamação lentamente endurece os vasos. O sangue se torna um pouco mais espesso. Até os padrões de hidratação mudam. Nada disso aparece claramente em exames de rotina, mas seu corpo sente a diferença todas as manhãs e todas as noites. O que torna isso pessoal é que a circulação está ligada à identidade. Ereções, resistência, clareza mental e até qualidade do sono dependem de um fluxo sanguíneo saudável. Quando a circulação diminui, a confiança muitas vezes acompanha. Muitos homens se retraem emocionalmente, assumindo que nada pode ser feito. Essa crença é o verdadeiro dano. Aqui está algo prático que você pode começar a notar hoje. Preste atenção às suas mãos e pés. Extremidades frias, aquecimento mais lento durante o movimento ou ereções matinais mais fracas são sinais iniciais de circulação, não falhas. Apoiar o fluxo sanguíneo cedo é muito mais fácil do que tentar consertar depois. É por isso que o suporte baseado em alimentos importa tanto após os 60. Certos compostos naturais incentivam suavemente a produção de óxido nítrico e a flexibilidade dos vasos sem sobrecarregar o sistema. E um deles já está na sua cozinha, incompreendido e frequentemente mal utilizado. Na próxima parte, explicarei por que a maioria dos homens está sabotando seus benefícios sem perceber. A maioria dos homens pensa que o mel é um alimento milagroso ou algo que devem evitar completamente após os 60. Ambas as ideias estão erradas. O maior mito que ouço é: doutora, mel é só açúcar, vai arruinar minha glicose e piorar a circulação. Biologicamente, essa crença vem da confusão entre açúcar refinado e mel natural cru. Eles se comportam de maneira muito diferente no corpo. O açúcar refinado aumenta rapidamente a insulina, causa inflamação e danifica o revestimento interno dos vasos sanguíneos. O mel cru, quando usado corretamente, contém enzimas, antioxidantes e compostos vegetais que realmente apoiam a função endotelial e a sinalização de óxido nítrico. O problema é como os homens o utilizam. Muitos consomem em excesso no momento errado ou misturam com alimentos que anulam seus benefícios. Colocar mel em chá quente, espalhar camadas grossas em pão branco ou usar aleatoriamente durante o dia transforma um alimento de suporte em uma sobrecarga de glicose. Quando o mel é aquecido, suas enzimas são destruídas. Quando combinado com carboidratos refinados, amplifica picos de glicose em vez de apoiar a circulação. Emocionalmente, isso cria frustração. Os homens experimentam o mel por alguns dias, não percebem mudanças, talvez até sintam piora, e então concluem: viu, nada funciona na minha idade. Essa decepção reforça a ideia de que a diminuição da intimidade e da energia é inevitável, mas o fracasso não está no seu corpo, está na estratégia. Aqui está uma regra simples que dou aos meus pacientes: o mel não é um adoçante após os 60, é uma ferramenta funcional de suporte. Isso significa pequenas quantidades, timing intencional e o contexto correto. Uma colher de chá muitas vezes é mais poderosa do que 3 colheres de sopa.
E quando consumido sozinho ou com alimentos que favorecem a circulação, o corpo responde de maneira muito diferente. Se você já tentou mel e não sentiu nada, não o descarte ainda. No próximo capítulo, mostrarei o que realmente acontece dentro dos vasos sanguíneos quando o mel é usado da maneira correta e por que essa mudança é importante para a intimidade. Quando o mel é usado corretamente, ele faz mais do que adoçar seu chá. Ele realmente apoia o fluxo sanguíneo no nível celular. Dentro das artérias, o endotélio controla a abertura dos vasos sanguíneos, produzindo óxido nítrico, a molécula que relaxa os músculos lisos e permite que o sangue flua livremente. Após os 60, a produção de óxido nítrico naturalmente diminui, tornando a circulação menos eficiente. Certos compostos do mel cru, incluindo flavonoides e antioxidantes, protegem o endotélio do estresse oxidativo e da inflamação, permitindo que ele produza mais óxido nítrico naturalmente. Isso cria uma melhora suave, mas mensurável, no fluxo sanguíneo, especialmente para órgãos como coração, cérebro e pênis. Emocionalmente, isso é enorme para os homens que sentem a energia ou intimidade diminuindo. Quando o sangue flui melhor, você percebe primeiro de maneiras sutis. Ereções matinais mais firmes, exercícios mais fáceis e clareza mental aprimorada. Esses são sinais que seu corpo vinha desejando, mas que a maioria dos homens ignora, focando apenas na testosterona ou em suplementos. Compreender que a circulação impulsiona o desempenho muda a conversa de "estou apenas envelhecendo" para "aqui está o que realmente posso melhorar". Na prática, os melhores resultados vêm da combinação do mel com hábitos simples. Tomar uma pequena colher de chá em água morna antes do café da manhã ou 30 minutos antes de uma atividade leve prepara a circulação. Combiná-lo com alimentos que apoiam o óxido nítrico, como folhas verdes, beterraba ou um punhado de nozes, potencializa o efeito. Evite misturar com bebidas quentes ou carboidratos processados, que neutralizam seus benefícios vasculares. Com o tempo, esses pequenos passos consistentes podem restaurar energia, intimidade e confiança. E aqui está o ponto-chave: isso não é um efeito rápido. O mel não age como estimulante ou farmacêutico. Ele sinaliza suavemente para o corpo funcionar melhor. No próximo capítulo, explicarei exatamente como a circulação melhorada se traduz em maior intimidade, resistência e confiança quando seu corpo finalmente responde como antes. A circulação é mais do que um número no aparelho de pressão arterial. É a base da intimidade, resistência e confiança após os 60. Biologicamente, quando o fluxo sanguíneo diminui, o pênis recebe menos oxigênio e nutrientes, afetando diretamente as ereções. O óxido nítrico, a molécula que discutimos, sinaliza ao músculo liso do pênis para relaxar e se encher de sangue. Quando a circulação é comprometida, esses sinais ficam mais fracos e as ereções menos firmes ou mais lentas. Mas não é só físico, seu cérebro interpreta essas mudanças emocionalmente, levando à frustração, ansiedade ou até à evitação da intimidade. Muitos homens descrevem uma sensação silenciosa de perda, manhãs mais pesadas, energia espontânea diminuída e intimidade planejada em vez de natural. Esse peso emocional pode ser maior que os efeitos físicos. Não é incomum culpar a si mesmo, o parceiro ou a idade, quando na verdade o corpo está apenas sinalizando um problema de circulação que pode ser melhorado com a abordagem certa. Reconhecer essa conexão entre fluxo sanguíneo e confiança é o primeiro passo para recuperar a vitalidade. Na prática, você pode dar pequenos passos para apoiar esse sistema. Uso consistente de alimentos que favorecem a circulação, incluindo mel no momento certo, combinado com um movimento leve, como caminhada ou treino de resistência leve, estimula a produção de óxido nítrico e a saúde vascular. A hidratação também é importante. O sangue flui melhor quando o corpo está bem hidratado. Pequenas mudanças de postura, como elevar as pernas por alguns minutos, podem melhorar a circulação periférica e preparar o corpo para a intimidade. O segredo é consistência, não intensidade. Soluções rápidas raramente funcionam após os 60, mas hábitos diários se acumulam em melhorias reais. E quando a circulação melhora, a confiança também. A energia retorna, a espontaneidade volta e a intimidade se torna natural novamente. No próximo capítulo, mostrarei exatamente como usar o mel de forma que maximize esses benefícios sem prejudicar a glicose ou desperdiçar esforço. Usar mel corretamente após os 60 não é complicado, mas exige atenção a tempo, quantidade e contexto.
Biologicamente, o objetivo é apoiar a produção de óxido nítrico e a saúde endotelial sem causar picos de glicose. Isso significa pequenas doses medidas, em vez de grandes colheres ao longo do dia. Uma colher de chá de mel cru e não aquecido, tomada em jejum pela manhã ou cerca de 30 minutos antes de atividade leve, fornece ao corpo os compostos necessários para melhorar suavemente a circulação. Combiná-lo com alimentos que favorecem a circulação, como folhas verdes, beterraba ou nozes, potencializa o efeito. Essa combinação apoia o fluxo sanguíneo não apenas para a energia, mas também para a intimidade e vitalidade geral. Emocionalmente, usar mel da forma correta muda como você se sente no corpo. Muitos homens relatam notar diferença na energia, na resposta matinal e até na confiança em poucos dias de uso consistente. No início, é sutil. Ereções ligeiramente mais firmes, melhor resistência nas atividades diárias e sensação de leveza ao perceber que o corpo está respondendo. Isso é especialmente motivador para quem achava que o declínio era inevitável após os 60. Pequenas vitórias previsíveis como essas restauram esperança e reforçam o hábito. E, na prática, evite erros comuns que sabotam os resultados. Nunca misture mel em bebidas quentes, pois o calor destrói suas enzimas ativas. Não combine com carboidratos refinados, como pão branco ou doces, que sobrecarregam seus benefícios vasculares. Em vez disso, use de forma intencional e consciente uma colher de chá em água morna, junto com um lanche saudável ou antes do movimento. Observar a resposta do corpo diariamente ajuda a criar consistência e percepção. Quando usado assim, o mel deixa de ser apenas um adoçante. Torna-se uma ferramenta natural simples para recuperar circulação, intimidade e confiança. No próximo capítulo, explicarei quem deve ter cuidado com o mel e como torná-lo seguro para homens com condições de saúde comuns após os 60. Nem todo homem pode usar mel sem precauções, especialmente após os 60. Biologicamente, o mel contém açúcares naturais que influenciam a glicose e a insulina, o que significa que homens com diabetes ou resistência à insulina devem ter cuidado. Mesmo pequenas quantidades podem afetar o açúcar no sangue se combinadas com outros alimentos ricos em carboidratos. Além disso, medicamentos que influenciam glicose, pressão arterial ou circulação podem interagir com os efeitos do mel, alterando sutilmente seus benefícios. Homens com problemas de próstata também devem observar que, embora o mel possa apoiar a circulação, não é um tratamento para a inflamação ou aumento prostático. Compreender essas nuances garante segurança e eficácia. Emocionalmente, é fácil se frustrar ao ouvir "tenha cuidado", depois de aprender como o mel pode ser benéfico. Alguns homens se sentem excluídos ou preocupados em não poder usar remédios naturais com segurança. A verdade é que essa cautela é empoderadora. Permite personalizar a abordagem em vez de seguir conselhos cegamente que podem dar errado. Conhecer seus limites não reduz os benefícios. Aumenta-os, pois permite que o corpo responda de forma ideal, sem estresse desnecessário. Muitos homens descobrem que pequenos ajustes, como espaçar o consumo de mel das refeições ou combiná-lo com proteína, fazem diferença perceptível. Na prática, seu primeiro passo é monitorar. Verifique a glicose se você for diabético, observe como o corpo reage ao mel e mantenha pequenas doses. Uma colher de chá geralmente é suficiente e tomada sozinha ou com alimentos de baixo carboidrato minimiza riscos. Homens em uso de medicações devem discutir o timing com o médico para evitar interações. Para questões de próstata ou cardíacas, combinar mel com hábitos que favorecem a circulação, como hidratação, exercícios leves e folhas verdes, maximiza benefícios e mantém os riscos baixos. Com essas precauções, o mel pode ser um aliado seguro e eficaz, mesmo para homens com condições de saúde. No próximo capítulo, mostrarei pequenas mudanças diárias no estilo de vida que multiplicam os benefícios do mel e mantêm circulação, energia e intimidade, prosperando muito além dos 60. Após os 60, pequenos hábitos diários podem fazer uma enorme diferença em como o corpo responde ao mel e apoia a circulação. Biologicamente, a circulação não depende apenas de um alimento ou suplemento. Trata-se de criar um ambiente em que os vasos sanguíneos funcionem de forma ideal. Movimento regular, hidratação adequada e refeições ricas em nutrientes trabalham juntos para manter a produção de óxido nítrico e a flexibilidade vascular. Até atividades leves, como uma caminhada de 20 minutos após o café da manhã, estimulam o fluxo sanguíneo e ajudam o corpo a aproveitar melhor o mel.
Combiná-lo com alimentos que favorecem a circulação, como espinafre, beterraba ou nozes, potencializa seus efeitos, pois fornecem vitaminas e minerais essenciais para a saúde vascular. Emocionalmente, essas pequenas mudanças diárias aumentam a confiança. Muitos homens que acompanho descrevem uma mudança sutil, mas poderosa. Manhãs mais leves, energia retornando para tarefas simples e a intimidade voltando a se sentir natural. Essas pequenas vitórias, mesmo que pareçam mínimas no início, reforçam a sensação de controle sobre o corpo e a saúde. Quando você percebe melhorias consistentes em energia, resistência ou respostas matinais, cria motivação para manter os hábitos, o que se acumula em benefícios ao longo de semanas e meses. Isso é especialmente importante após os 60, quando o corpo responde mais lentamente, mas se beneficia de forma mais duradoura de cuidados consistentes. Na prática, criar uma rotina é essencial. Tome o mel nos horários corretos, mantenha-se hidratado ao longo do dia e incorpore movimentos ou alongamentos suaves. Considere adicionar exercícios leves de resistência algumas vezes por semana para melhorar a circulação no tronco e nas extremidades. Pequenos ajustes no estilo de vida, como elevar as pernas por alguns minutos, evitar longos períodos sentado e reduzir o consumo excessivo de açúcar refinado, ajudam os vasos sanguíneos a responder melhor ao mel e outros alimentos que favorecem a circulação. A lição importante é que consistência vence intensidade. Uma colher de chá de mel combinada com movimento diário, hidratação e alimentação consciente pode restaurar lentamente circulação, energia e intimidade. Seu corpo é capaz de responder e se recuperar, mesmo após os 60. No encerramento, mostrarei como manter essas melhorias a longo prazo e recuperar vitalidade, confiança e prazer na vida. Se você tem mais de 60 anos, quero que ouça isto claramente. Seus melhores anos não ficaram para trás. Circulação, energia e intimidade não desaparecem da noite para o dia. Eles diminuem quando o corpo deixa de receber os sinais e o suporte corretos. Hoje você aprendeu que o mel não é um milagre, mas quando usado corretamente, pode se tornar um aliado poderoso para o fluxo sanguíneo e a confiança. Comece pequeno, seja consistente e respeite os sinais do seu corpo. Se isso ajudou você a enxergar o envelhecimento de forma diferente, comente abaixo e conte sua idade. Você não está sozinho aqui. Inscreva-se para conversas honestas, guiadas por um médico, sobre a saúde masculina após os 50.